Lá no começo do ano, eu cheguei aqui pra vocês e falei que o Atlético ele não poderia pensar em conquistar só o acesso nessa temporada. No final das contas, eu errei porque o Atlético não tá nem próximo de conquistar o acesso. Mas eu acho que tem um ponto muito legal dessa conversa, que são as heranças que a temporada de 2025 vai deixando para os próximos anos. E a gente pode falar de várias. Pode falar do Cauã, um baita lateral direito que, assim, não acredito que a gente encontraria outro nome melhor no mercado. A gente pode falar do Dudu, um jogador que vem ganhando espaço, vem se consolidando. Tenho certeza que vai ser uma peça muito importante, ainda mais importante na temporada que vem, nas temporadas subsequentes. A gente pode falar do próprio Riquelme, acho que é um jogador que pode fazer bem a composição de grupo. O Léo Derek ganhando moral, o jogo contra o Corinthians do Léo é muito, muito, muito bom. Mas se tem um jogador que me empolga nessa brincadeira como todo, é o Arthur Dias. O Arthur Dias, pra mim, é a maior projeção que a gente tem hoje na base do Atlético, de um jogador revelado pelo clube e o nível que ele pode alcançar. É muito alto o nível do Arthur Dias e é muita coisa que ele entrega pro jogo. Vamos tentar traçar um perfil do Arthur aqui, né? E pra isso eu trouxe alguns números pra gente trocar uma ideia e elucidar realmente o que ele pode nos oferecer. Contra o Cuiabá, que foi um jogo que o Atlético teve mais a bola, controlou o jogo, não teve tanta exigência defensiva, basicamente nenhuma. Foram só 4 ações defensivas, beleza? Mas foram 5 passes longos certos, foram 74 ações com a bola, um zagueiro, 74 ações com a bola, e foram 13 passes pro último terço. Então a gente tá falando de um jogador fundamental na construção de jogada. E eu acho que isso ficou muito claro no último jogo, o quanto o Arthur ele é excelente construindo o jogo, porque a gente não tinha o Lucas Esquivel, porque a gente não tinha talvez nosso jogador mais importante ali pra ver esse jogo de frente, pra começar a jogada com qualidade, pra fazer uma boa saída de bola. E o Lucas Esquivel é um lateral, então naturalmente tem mais responsabilidade, mais aptidão ofensiva. E cara, a gente tem o Arthur assumindo essa responsabilidade no jogo contra o Corinthians. Já tinha demonstrado que poderia fazer esse papel nos jogos anteriores, mas contra o Corinthians era a bola no Arthur para começar todas as jogadas. E a gente vê, hoje todo clube procura um zagueiro com capacidade de construção alta. O Atlético consegue revelar algo que os principais times do futebol brasileiro buscam. E pagam muito caro. Se você quer um exemplo melhor, cara, o Flamengo. O Flamengo com o Léo Pereira e Léo Ortiz é uma zaga extremamente exaltada, é uma zaga extremamente levada a nível de uma das melhores zagas recentes da história do futebol brasileiro, muito por essa capacidade de construção. A gente vai pro jogo contra o CRB, que foi um jogo que o Atlético precisou se defender mais, então muda um pouquinho essa perspectiva do que realmente o Arthur precisou entregar no jogo. Foram 4 passes no último terço, lembrando que contra o Cuiabá foram 13, 47 ações com a bola em um jogo que o Atlético teve menos a bola, tá? A gente tá falando em 2 jogos, 74, 47, 110, 121 ações com a bola em 2 jogos. Para um zagueiro, aí 2 passes longos corretos, e aí que entra o X da questão. Porque você vai falar assim, aquele papo, né? Ai, mas zagueiro precisa defender, zagueiro não precisa construir. E você não tá errado, não. Mas a partir do momento que tem um jogo que a gente se comporta em bloco baixo, a partir do momento que tem um jogo que a gente tem uma postura um pouquinho mais reativa, que a gente precisa se defender mais, entra uma questão. 17 ações defensivas certas. 17 ações defensivas certas. Entre cortes, desarmes, enfim. Então, assim, essa narrativa que o Arthur é só bom construtor, não procede. O Arthur é bom defensor. Aí, voltando naquela missão de traçar um perfil do Arthur, me vem na cabeça, por exemplo, a velocidade que ele tem para fazer boas recuperações. A velocidade que serve muito para construir, mas serve muito para defender também. A capacidade de, ele ganhar jogo aéreo. Disputas ali, corpo a corpo com o atacante. Tem uma disputa com o Potker no jogo do CRB, que ele deixa o Potker, que é um atacante forte, no chão. Então não vejo nenhuma brecha defensiva muito grande do Arthur, não. Acho que ele preenche tudo. Naturalmente vai ser lapidado, naturalmente vai amadurecer, naturalmente vai evoluir.
Mas quando o Atlético precisou se defender e outra, teve um contexto propício para não expor os zagueiros, porque eu acho que esse acaba sendo um ponto muito significativo, porque não adianta também a gente ter o zagueiro ali exposto e ele, pô, vai ser fragilizado e vai estar muito mais próximo do erro do que do acerto. Mas ele nessa condição, o Arthur foi muito bem. E não deixou de construir. Volto a dizer, 47 ações com a bola. Aí a gente vai pro terceiro jogo, que é o jogo contra o Corinthians. 10 passes no último terço. Aí a gente pode totalizar em 3 jogos, um zagueiro deu 27 passes pro último terço. Média de 9 passes por jogo. É um absurdo, tá? Esse número é um absurdo. Aí a gente pode totalizar 121 com 54, 175 ações em 3 jogos. 175 ações em 3 jogos. 6 passes longos, que totaliza 13 passes longos em 3 jogos. E 7 ações defensivas, que no final das contas totaliza 24, 28 ações defensivas em 3 jogos. Então, assim, a gente tá vendo surgir um zagueiro que a gente não teria condição de buscar nada parecido no mercado. O torcedor do Atlético, ele tem que entender que existem cenários que ou a base produz esse talento, ou a base proporciona que o Atlético, pô, tem esse talento muito na capacidade de revelar o jogador, ou não tem jeito. E o Arthur é um zagueiro de um teto altíssimo. É um teto, assim, incalculável, porque é um jogador que tem muito as características do zagueiro moderno, né? É um zagueiro que tem esse perfil construtor que o futebol mundial agora valoriza. Não adianta a gente ter na nossa cabeça que o zagueiro não precisa construir, o zagueiro precisa construir sim. E mesmo assim tem muitas valências defensivas interessantíssimas. Capacidade de defender profundidade, boa capacidade de recuperação, boa velocidade, bom jogo aéreo. Então, assim, é impressionante como o Atlético, que vinha sofrendo para revelar nas últimas temporadas, conseguiu tirar da cartola um zagueiro de um nível tão alto. Eu tô tentando queimar o garoto, tá? Tô tentando queimar o garoto, porque eu vejo direto comentários do tipo: ah, mas falhou no jogo tal, ou falhou no jogo. Ei! A minha opinião, pelo menos, né? Porque falha acaba sendo uma questão muito relativa, assim. Muito relativa. Não acho que o Arthur tenha falhado em jogo nenhum, cara. Tanto contra o Corinthians, tanto contra o América, eu vi ali, pô, lance contra o América, acho que foi nada, acho que a gente foi super prejudicado, e contra o Corinthians também, um corte que eu boto muito mais na conta do Léo Derek, que precisava mapear o Mateuzinho chegando do que do próprio Arthur, enfim. Acho que 50% da questão da zaga tá resolvida, espero que o Teran resolva os outros. Valeu? Tamo junto, Arás.